amores, bem-vindos a mais uma aula aqui no Vida de Artesã. Vou estar ensinando para você hoje essa máscara que eu fiz usando Princesinha e Camila Mil em fio duplo, as duas juntas, tá? Com agulha 1,75. Pode estar sendo feito também aí com Anne, com Camila Fashion, com Clé em fio duplo, com Camila Mil em fio duplo, tá? Ela já ficou bem alta, bem grande, como vocês viram no meu rosto. Então, quem tem um rosto pequeno e quer fazer esse mesmo modelo, pode trabalhar uma carreira menos de aumento. Vai trabalhar apenas 6 carreiras, tá? Não vai trabalhar a 7ª comigo. Vai direto pro trabalho aqui central, tá? Para quem quer utilizar fio mais grosso, como amigurumi, como algum outro tipo de barbante, ou até mesmo o charme, tá? A charme, então você precisa provavelmente trabalhar uma carreira menos, porque vai ficar muito maior e ela já ficou bem grande aqui, tá? Então é isso. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Não esquece de deixar um curtir, tá? Para ajudar o canal a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Boa aula! Muito bem, então vamos começar. Tô aqui com linha e agulha tô usando 1,75 e a linha Princesinha mais Camila Mil, ok? Então, vamos iniciar fazendo a laçada inicial e eu vou estar fazendo aqui 17 correntinhas, quase que eu esqueço. Então, faça aí 17 correntinhas e eu já volto. Com minhas 17 correntinhas prontas, eu vou fazer mais uma correntinha e volto aqui, ó, na última correntinha que eu fiz e que eu segurei, tá? Eu volto nessa e vou fazer ponto baixo. Para a próxima, novamente, introduz a agulha, puxa a laçada e faz ponto baixo. Você vai trabalhar assim, cobrindo toda a correntinha. É uma carreira completa de ponto baixo e mais uma, são 2 carreiras, tá? Mas, como pode ser que tenha algum iniciante por aqui e fique na dúvida sobre como subir carreira, eu volto lá no final para subirmos juntas. Veja só, cheguei aqui até o último ponto, a última correntinha, e agora eu viro o trabalho. No início ele fica assim enrolando mesmo, tá? É por causa do Princesinha. Então, faço uma correntinha para subir e no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, tá? Desse jeito aqui. Aqui você não fez os pontos, é um ponto apenas. E aí, você vai continuar aqui trabalhando, tá? Quem quiser e souber subir de outra forma, apenas com a laçada, tá? Poderia ser também. Pode ser, tá? Ou quem quiser fazer duas correntinhas e trabalhar o ponto baixo apenas no ponto seguinte à frente. Também é tranquilo. Então, vou terminar essa carreira de pontos baixos, te vejo no final para a próxima. Então, estou com minha segunda carreira de pontos baixos finalizadas e vamos começar realmente a nossa máscara. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, dar uma laçada na agulha, a partir do próximo ponto baixo à frente, eu vou trabalhar os pontos altos, tá? Então, já tenho 2, 3, 4... 5, 6, 7 e 8. Vamos ver se tá correto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, no 9º ponto, eu faço 3 pontos juntos no mesmo lugar, porque vamos estar trabalhando aumento, tá? Então, tenho 1, 2, 3 pontos altos. Assim, nós vamos ter um ponto a mais para cada lado, tá? Quando voltar para o aumento novamente, e vamos ter um ponto central para fazer um novo aumento, tá? Agora, a partir do próximo ponto, você não pula ponto, tá? Justamente por isso é com número ímpar, tá? Você vai trabalhar mais 8 pontos altos até o final, e eu te vejo lá no final para a próxima carreira. Então, seu trabalho vai estar dessa forma. Agora, você vai estar virando o trabalho e vai fazer uma carreira de pontos baixos. Aqui não tem aumento, tá? Não tem nada. Faço uma correntinha e venho no mesmo ponto, puxo a laçada e faço meu ponto baixo. E vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, tá? Sem se preocupar com contar pontos, sem se preocupar com aumento, tá?
apenas ponto sobre ponto até o final. E te vejo lá no final para a próxima carreira. Então, o milho vai estar desse jeito. Ao longo de toda a máscara, nós vamos alternar a carreira de pontos altos com carreira de pontos baixos, tá? Para esse modelo aqui. Agora, eu viro meu trabalho, subo 3 correntinhas e vou trabalhar novamente um ponto para cada ponto de base, a partir do próximo ponto baixo à frente. Ia falando correntinha, nada a ver, né? Então, agora nós vamos ficar com 9 pontos, tá? Porque aumentou um para cada lado. Então, cada lado vai ter 9 pontos e teremos um ponto central para fazer aumentos. Veja que o nono, ele tá em cima aqui do primeiro ponto dos aumentos. Então, agora no ponto central, eu vou trabalhar 3 pontos altos novamente. 1, 2 e 3, tá? Fizemos novamente o aumento, agora eu vou trabalhar novamente um ponto para cada ponto de base restante. Vou ficar com 9 pontos do outro lado, você pode contar, tá? E aí, quando terminar essa carreira, você sobe a carreira de pontos baixos, que nem nós fizemos aqui, tá bom? Quando for para fazer a próxima carreira de pontos altos, eu retorno com vocês. Então, vai estar desse jeito. Sempre depois de uma carreira de pontos altos, você vai fazer uma carreira de pontos baixos, que eu não vou fazer com você, porque é só ponto sobre ponto, tá bom? Então, vou subir aqui 3 correntinhas. Vou aqui a partir do próximo ponto, eu não faço no mesmo, tá? Eu faço a partir do próximo ponto. Esse é o mesmo ponto, esse é o próximo. Essa carreira, nós vamos ficar com 10 pontos para cada lado, tá? Agora, nós já estamos aqui exatamente no do centro do que fizemos o aumento e vamos fazer novamente outro aumento. Então, aqui, sobre esse do meio, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3. E aí, a partir do próximo ponto à frente, não pule ponto, eu vou fazer mais 10 pontos. Tem que dar exatamente a mesma quantidade de pontos para cada lado. Se não tiver dando a mais ou a menos, você cometeu algum erro, tá? Pode ter sido na carreira de pontos baixos. Então, veja aí direitinho, porque precisa dar exatamente a mesma quantidade, até essa carreira aqui. Depois, na próxima carreira de pontos altos, já vai estar mudando. Vamos estar fazendo um aumento do outro lado, que já vai fazer o aumento do nariz, tá? Mas, por enquanto, é assim. Então, vou terminar essa carreira, vou fazer a carreira de pontos baixos, e aí, como eu vou ter na outra já mais um aumento, depois desse central, então, vou fazer da seguinte forma. Eu termino essa carreira, faço uma carreira de pontos baixos, e inicio a carreira de pontos altos, tá? Que na próxima carreira terá 11 pontos desse lado. Então, quando eu terminar o 11º ponto, para fazer o primeiro aumento, eu volto com vocês, tá bom? Muito bem, então, como eu disse, eu fiz a carreira de pontos baixos e fiz 11 pontos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, agora eu vou fazer aqui, no ponto central, o meu aumento, novamente, de 3 pontos. 1, 2... 3, e vamos fazer mais 11 pontos a partir daqui, tá? E 11, veja que dá certinho, tá? Cheguei aqui no 11º ponto. Antes de eu subir a próxima carreira, vou fazer mais um ponto aqui, porque será o nosso primeiro aumento, tá? Veja que nós já temos aqui 1, 2, 3 carreiras com apenas aumento central. Essa aqui é a nossa primeira carreira com aumento central e mais aumento aqui desse lado. Será sempre desse lado de cima que nós vamos fazer, tá bom?
Então, eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixos e vou voltar novamente com pontos altos. Serão umas 3 carreiras fazendo aumento central e um aumento aqui. Mas, para não deixar dúvida, eu volto quando eu estiver aqui, ó, na próxima carreira, para fazer o segundo de aumento junto com vocês, tá bom? Então, retornando mais uma vez, só para que não haja dúvida, tá? Esse lado nós temos agora 12 pontos, porque temos um a mais do que na carreira anterior. Porém, do lado de cá, nós temos um ponto a mais, tá? Que aqui nós fizemos 11 mais 1, então fica 12, tá? Temos 12 pontos desse lado por enquanto, mas o aumento vai ficar com 13. Então, eu vou vir aqui fazer o meu aumento de 3 pontos. E agora, nós vamos contar até lá, para você ver a quantidade de pontos e não ficar se sentindo perdida aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá vendo? Porque na carreira anterior nós tínhamos ficado com 12 pontos, tá? Para essa carreira são 13, porque tem um a mais, toda carreira tá aumentando um a mais, tá? Só que nós vamos aumentar novamente, então vamos ficar com 14 aqui nessa carreira. Você vai fazer um ponto a mais aqui. Então, essa carreira tá com 14 pontos para esse lado, ok? Agora, eu viro o meu trabalho, faço uma carreira de pontos baixos e vou fazer uma outra carreira com esse aumento central e aqui nesse lado, tá? Como você já viu como é que eu fiz, você já sabe fazer, eu vou te deixar fazer sozinha, só volto para mostrar, tá bom? E aí, eu vou dizer como nós vamos continuar, ok? Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e a próxima 6 carreiras tendo esse aumento central, tá bom? Então, faça aí sua carreira de pontos baixos, mais a carreira de pontos altos com o aumento central e o aumento no final, ok? E eu volto depois que eu tiver com essas duas carreirinhas, a de ponto baixo e a de ponto alto, mais a de ponto baixo, na verdade, então são 3 carreiras, tá? Quando eu tiver com esse trio aí prontinho, só para mostrar e tirar dúvidas. Muito bem, então, o tamanho aqui da máscara, ela já tá quase pronta, tá? Então, como é que ela tá desse aqui? Aqui ela ficou com cerca de 13 pontos, tá? E aqui nós temos 16, porque é a terceira carreira que nós aumentamos um ponto, tá? Então, 1 mais 1 mais 1, 3 pontos a mais. Aqui tem 13, aqui tem 16. Para essa próxima carreira, na primeira máscara que eu desenvolvi, eu não coloquei o aumento central. Só que, para agora, eu decidi colocar, porque eu acho que pode dar um pouco mais de espaço para a gente respirar melhor, tá? Para ficar mais com aparência de tipo bico de pato. Então, eu vou fazer o aumento central aqui. Então, vou fazer aqui a carreira normal, tá? Ela vai estar com 14 pontos aqui para esse lado. Vou fazer os 3 pontos centrais aqui do aumento. E vou trabalhar aqui os 16 pontos, tá? Mais um que vai aumentar, mais um aqui vai ficar com 17. E vou fazer um ponto a mais um aumento aqui no final. Vai ficar com 18 pontos aqui ao final. Então, quando eu terminar essa carreira, desse lado aqui, eu tenho 14 pontos. Não foi isso que eu falei? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo, tenho 14 pontos. E desse lado, eu tenho 18, tá? E aí, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Terminado isso, eu volto e mostro pra vocês e a gente vai medir tamanho, tá bom? Então, como ela vai estar, essa parte aqui mais alta é a parte que vai pro nariz, tá? Você tá vendo já aqui fazendo a curvatura para o nariz. Essa parte aqui é para o queixo, é mais reta, tá?
Então, ela vai estar desse jeito aqui. Quem quiser tá fazendo para um tamanho, sei lá, masculino, pessoa que tem um rosto mais largo, pode trabalhar uma carreira a mais também, tá? Ela está aqui com, olha, 11 centímetros, tá? Até essa pontinha aqui. E aqui da base até o bico aqui em cima, ela tem 14,5, tá bom? Mais ou menos, 14 e um pouquitinho, tá bom? E aí, agora, eu vou fazer apenas uma carreira de pontos altos aqui, porque depois a gente vai vir diminuindo. Ela não vai ser de fazer a costura central, tá? A gente vai seguir direto, tá? Mas, quem quiser fazer cada lado separado, poderia, por exemplo, aqui ao final, em vez de fazer ponto baixo, fazer meio pontos altos. Encerrar, fazer o outro lado e vir unir, tá? Mas esse aqui eu tô trabalhando direto, não vai ter união no centro. Pelo menos não para a parte de crochê. Provavelmente vai ter para o forro, tá? Que vai ser como eu vou fazer. Bom, vou subir as 3 correntinhas e vou trabalhar ponto sobre ponto. Aqui você agora não faz aumento nem diminuição. É uma carreira de transição, tá? Para ficar no centro, de um lado para o outro lado da máscara. Então, vou fazer essa carreira, vou fazer uma carreira de pontos baixos. E aí, nós vamos começar a fazer as reduções, tá? Então, quando for começar a primeira redução, eu volto e mostro pra você. Se você é experiente no crochê, só sabendo isso, você já tem condição de fazer, tá? Você vai diminuir a mesma quantidade que aumentou. Na mesma quantidade de carreiras, inclusive, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, meninas, eu fiz aqui a carreira apenas de pontos altos, aqui não teve nenhum tipo de aumento, e fiz a carreira de pontos baixos depois dela. Agora que começa as diminuições, pra gente tá descendo o trabalho, tá? Mesma quantidade de carreiras, mesma quantidade de diminuições. Pra você não se perder. Eu vou estar sempre adiantando essa parte inicial, onde você não tem muita modificação, tá? Então, quantidade que você vai ter que contar aí pra fazer. A mesma quantidade da primeira carreira aqui, ou no caso seria aqui a última, que nós trabalhamos com aumento central, que foi de 14 pontos. Então, eu trabalhei aqui 14 pontos. Para a próxima, você vai descer para 13 pontos, tá vendo? Daqui foi 12, 11, 10, 8, 9. 9 e 8, desculpa. Que conta louca, né? Então, vai ser a mesma coisa. Então, eu trabalhei os primeiros 14 pontos. E agora aqui eu vou fazer a minha primeira redução, que será a redução de 3 pontos. Já que aqui eu fiz aumento de 3, aqui eu faço redução de 3. Então, nós vamos fazer aqui a metade do ponto, deixa na agulha. Metade do ponto, deixa na agulha. Metade do ponto. Agora, eu fecho tudo junto, depois que eu fiz os meus 3 meios pontos, tá? Essa aqui é a nossa primeira redução. Dou uma laçada e aqui eu sigo trabalhando, tá? E nós vamos ficar com 16. Então, eu vou fazer aqui metade do ponto, vou deixar na agulha. Faço aqui outra laçada, venho pro próximo ponto, que é o último ponto, e vou fazer a metade dele também. Opa! Agora que eu tenho aqui 2 metades, eu vou encerrar. Então, eu tenho para esse lado aqui 16 pontos, tá? Viro meu trabalho e eu vou agora fazer a minha carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou adiantar aqui a carreira de pontos baixos e a de pontos altos também, tá? Eu vou trabalhar 13 pontos. Depois dos 13 pontos, eu volto com vocês para a nossa redução. Então, mais uma vez, adiantei aqui os pontos, tá? Trabalhei 13 pontos. E agora, eu vou fazer as reduções. Então, vou vir aqui nesse primeiro,
faço um, deixo na agulha, vou pro próximo à frente, faço, deixo na agulha, pro próximo à frente novamente. Eu vou fazer e deixar na agulha. Agora, eu vou fechar todo mundo juntinho, tá? E vou passar direto aqui, ó. Veja que eu não fiz correntinha, tá? Para trabalhar os próximos pontos. Então, eu vou estar adiantando aqui, ok? E vou te encontrar aqui no final para fazermos a segunda redução. Então, daqui onde eu estava com vocês até aqui, faltando apenas a redução, eu trabalhei 14 pontos. Com a redução, ficaremos com 15 pontos nessa carreira. Então, dou uma laçada na agulha, aqui eu faço a metade, no próximo à frente, faço outra metade, opa, e vou encerrar. Viro meu trabalho e vou fazer a minha carreira de pontos baixos, tá? Então, faça aí também a sua. Depois, adiante o trabalho de pontos altos, trabalhando 12 pontos de base e te encontro para a nossa próxima redução. Agora, nessa carreira, são 12 pontos. E depois dos 12 pontos, nós fazemos a nossa primeira redução. Então, faço aqui 1, 2, 3 pontos na agulha e eu vou fechar todos juntos. Dou uma laçada na agulha e já vou fazer os próximos pontos. Então, eu vou adiantar os pontos aqui, te vejo ali no final para fazermos a nossa próxima redução. Então, como está? Trabalhei aqui 12 pontos, recontar só para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vamos fazer o 13º ponto aqui, que será a redução. Então, eu faço metade, deixo na agulha, novamente metade. E aqui eu encerro. Vou virar o meu trabalho, fazer a correntinha e começar novamente os pontos baixos, tá? Então, faça aí. Adiante também a carreira de pontos altos e eu retorno com vocês na próxima redução. Para essa carreira aqui são apenas 11 pontos, tá? A partir do 11º eu vou fazer redução. Então, eu vou começar aqui, ó, é um ponto antes, um ponto sobre a redução e outro depois. Aqui eu faço metade, no próximo à frente, metade. E no próximo também, ficando com 3 metades de pontos altos aqui na agulha, que eu vou fechar todo mundo junto, tá? E vou trabalhar agora os meus pontos altos, porque nós vamos fazer a nossa última redução lá no final, que são 4, tá? Assim como foram 4 aumentos no final, serão 4 reduções. Então, vou adiantar e te vejo lá. Cheguei aqui. E como essa é a última redução, nessa carreira as quantidades se igualam, tá? Então, daqui da redução até esse ponto, eu trabalhei 10 pontos altos. Essa última redução é meu 11º ponto. Então, eu venho aqui, faço metade do ponto, outra laçada na agulha, venho aqui pro último ponto e faço metade, tá? Fazendo o meu 11º ponto. A partir daqui, tá bem simples. Nós vamos fazer mais 3 carreiras com reduções nos pontos altos, sendo que serão apenas centrais, ficando exatamente as mesmas quantidades de um lado e do outro do trabalho, tá? A redução é sempre igual a que eu estou fazendo aqui para você, não vai ter nada diferente, tá? Então, essa daqui é com 11 pontos, na próxima será de 10 pontos antes da redução, na seguinte serão de 9 pontos, aí vem a redução. E a última é 8 pontos e a última redução, tá? Então, eu vou fazer as próximas 2 reduções e na última redução de 8 pontos, eu volto e mostro, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, poderá tirar aí, ok? Vamos lá? Então, aqui é a minha última carreira com redução, tá? Veja, aqui deu certinho, gente. Cada uma tinha a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro e apenas as 3 reduções centrais, tá? Então, aqui estou agora para a última redução central, fiz 8 pontos, agora aqui eu faço 3 meios pontos, essa é a minha última redução, tá? E fecho todo mundo junto.
A partir daqui, eu vou trabalhar mais 8 pontos, e aí só me resta trabalhar as 2 carreiras de pontos baixos para finalizar, porque você lembra que lá no início nós começamos com 2 carreiras de pontos baixos, tá? Então, para encerrar, é a mesma coisa, você termina com 2 carreiras de pontos baixos e você não corta a sua linha, porque nós vamos já fazer direto as correntinhas para colocar na orelha, tá? Mas quem quiser estar utilizando aí um elástico depois, não quiser essa parte, pode dispensar, tá? Mas o que eu vou aconselhar é que você faça a carreira aqui de pontos baixos ao redor do trabalho inteiro, se você optar por outro tipo de coisa, tá? Já fiz aqui as 2 carreiras de pontos baixos, como eu disse, tá? A nossa máscara aqui, no tamanho, no formato, ela tá terminada, ok? Mais uma vez, só pra conferir aqui o tamanho que ficou. Aqui, ó, tá com 14 e um tantinhozinho, quase 14,5. E aqui ela tá com 11 centímetros, tá? Quem quiser menor, vai trabalhar 1 ou 2 carreiras a menos. Bom, agora nós precisamos fazer a fita. Para mim, tá? Eu já testei em mim e eu gostei com 22 correntinhas. Aí o que eu vou te aconselhar é que você faça as 22 e depois coloque no rosto, só esse lado, pra ver como é que vai ficar o tamanho, tá? Dá uma conferidinha aí pra ver se vai ser suficiente pra você. Então, vou fazer aqui 22 correntinhas e já volto. Terminadas 22 correntinhas, eu vou vir aqui na outra ponta, tá? No último ponto, vou introduzir aqui nele a minha agulha e vou puxar uma laçada por dentro direto. Vou cortar, porque eu tenho que fazer outra fita de correntinha dessa do outro lado, tá? Aqui a tesoura. Então, aqui eu cortei. Encerrei. E vamos para o outro lado. Você vai fazer de forma que você depois continue já o trabalho aqui, tá bom? Então, você vai procurar ficou os pontos altos do lado direito dos pontos, tá? Que é o que você vai considerar para deixar a frente da máscara, porque vai ficar mais bonitinho. Então, você vai ver, prestar bem atenção aqui, ó, que a frente do ponto, ele é diferente da parte do avesso. O avesso, ele é um pouco mais, digamos, enrugado, tá? Então, esse aqui vai ser a minha frente, e eu já vou fazer aqui as correntinhas de forma que eu continue trabalhando o acabamento pela frente. Então, eu vou começar daqui para a parte de baixo do queixo, tá? Vou pegar aqui os fios. Pra gente começar. Tô aqui com os meus 2 fios, vou deixar um tanto assim, tá? Vou vir aqui, ó, onde foi o início, tá vendo? Vou introduzir aqui no ponto, não vou introduzir na correntinha não, pra não ficar folgado, tá? E aí, vou passar aqui por cima da agulha, vem o outro também, tem que vir os 2. Tá? Quem quiser pode fazer um nó, tranquilo. E aí, aqui eu puxo bem, e a partir desse início aqui, eu faço mais 22 correntinhas, tá? Então, eu vou fazer e já volto. Então, terminei as 22 correntinhas, eu venho aqui do outro lado, na outra ponta, no último ponto feito, e vou introduzir e fazer aqui o ponto baixíssimo, tá? Agora que eu tô com o outro lado, vem o pulo do gato para ela realmente ficar bem anatômica no seu rosto. Nós vamos circular ela com pontos baixos, tá? Eu vou subir aqui 2 correntinhas, e aqui, ó, a partir do próximo ponto, aqui, ó, a carreira de pontos baixos, eu faço ponto baixo. Aqui, na lateral desse ponto, tem que pegar os 2 fios, eu faço o ponto baixo. Aqui, entre um ponto baixo e outro, eu faço o ponto baixo. Não folgue o seu ponto, a ideia é que ele feche isso aqui, tá? Vai dizer, tá repuxando, Letícia, é pra repuxar mesmo. Faça o ponto bem apertado aí, tá? Nada de correntinha, nada de 2 pontos, aperta o negócio. Então, nós vamos aqui, ó, fazendo um ponto baixo para o ponto alto, um ponto baixo na carreira do ponto baixo, tá? É só isso, não tem nenhuma redução, não tem nada diferente, é só ponto baixo.
e você deixando o ponto apertado, tá? Então, eu vou adiantar, te encontro aqui do outro lado. Só como já ficou, tá? Aqui o formato bem do queixo, tá vendo? Só fazendo ponto baixo, tá? Sem fazer redução nenhuma. Se você apertar o seu ponto, vai dar certo também. Então, agora, eu vou aqui trabalhar em cima das correntinhas, tá? E eu conduzo esse fio aqui, ó, tá vendo? Do nozinho inicial, já pra fazer o acabamento dele. Então, eu venho aqui, só isso, ó, puxo a laçada e faço ponto baixo. E aí, eu vou seguindo aqui, eu vou trabalhar 21 pontos, ou 22, que é a mesma quantidade de correntinha. Se você quiser trabalhar direto em cima da correntinha, também pode. Então, vou adiantar esse trabalho aqui, em cima das correntinhas, e já volto. Então, terminei, aqui tem exatamente 22 pontos, eu deixo o ponto mais espaçado, tá? Se você botar ele muito juntinho, vai dar 30, 40, sei lá, mas aí não vai ficar legal, tá? Então, agora aqui, ó, eu volto a fazer os pontos baixos da mesma forma que eu já tava trabalhando embaixo, tá? Igualzinho, um ponto pra cada lateral. Então, nas duas primeiras carreiras de pontos baixos, um ponto. Aí, vem um ponto na lateral aqui do ponto alto, um ponto na carreira de ponto baixo, um ponto na carreira de ponto alto, um ponto na carreira de ponto baixo. Você circula desse jeito, tá? Toda ela normal. E aí, quando eu chegar lá no próxima fitinha dessa, eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá esse trabalho aqui, tá bom? Então, vejam só, a parte de cima ali também dá uma fechada, mas um pouco menos que a parte de baixo, tá vendo? Eu não fiz nada diferente, gente, apenas ponto sobre ponto, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí, agora, nós vamos fazer aqui a mesma coisa que lá. E eu vou conduzir, ó, os dois fios que estão aqui sobrando já para fazer o acabamento dele. Vou conduzir até uma metade aqui do trabalho, corto o excesso. Vou fazer também 22 pontos aqui, abraçando toda a correntinha, tá? Chega aqui no final, eu vou encerrar aqui sobre essas duas correntinhas iniciais que nós fizemos, para começar aqui esse contorno, e corto o fio, tá? Então, eu vou fazer isso aí agora. Volto com você quando ele já estiver encerrado, para estarmos cortando aí o forro. Então, estou com a máscara aqui dobrada. Vou estar cortando o molde do forro. Você pode cortar direto no tecido, tá? Tranquilamente. Mas eu vou fazer assim. Ainda falta aqui, ó, fazer acabamento, que é só passar por dentro aqui, ó, nos pontos baixos esse fio, tá? Você pode estar utilizando aí uma agulha de costura que tenha um fundo largo que passe isso aqui. Então, eu coloco ela aqui dobradinha, não estico, tá? Você não vai quebrar a sua costura que você fez aqui agora, desse ajuste. Então, eu venho aqui, ó, só contornando pra fazer o meu molde. Então, como eu faço aqui a costura, tá? Tô costurando a máquina aqui, ainda vou passar aqui as costuras pra ajeitar, tá? Mas você começa unindo aqui a parte do centro, depois com a parte central aqui das duas costuradas, colocamos uma dentro da outra como sanduíche, e aí vamos costurar toda a lateral. Então, eu vou fazer aqui essa costurinha da lateral e mostrar pra vocês. Eu já tenho uma aula bem detalhada de costura à mão e tem uma outra aula em que eu mostro também como eu tô costurando a máquina, tá? Por isso que eu não vou mostrar tanto nessa, porque eu já mostrei diversas vezes de formas diferentes de fazer. Com os dois lados costurados, é só encaixar os dois dessa forma, de forma que fique as duas costuras aqui, ó, a parte externa aqui pra dentro e o avesso da costura para fora, tá? Dos dois. Você centraliza bem aqui o meio, para que a costura fique centralizada. Coloca aqui uma ajuda, um alfinete, e aí agora é só costurar
aqui de fora a fora, tá? Costura cá embaixo também, você vai fazer a mesma coisa, unir aqui de certinho pra costurar. Por último, você costura aqui as laterais. Nós não precisamos colocar aqui um elástico, porque nós já temos a fita. Depois disso, é só costurar na máscara, então eu volto com ela pronta pra mostrar na máscara. Então, eu vou começar aqui, tá? Pela lateral, vou ajeitar ele bem aqui certinho, pra eu começar a minha costura. Venho prender aqui o fio dentro do crochê, eu já fiz aqui um nozinho na ponta. E aí, eu venho, pego o tecido e pego o crochê. Você não precisa pegar lá no meio, sabe? Só que na pontinha já vai prender. O bom de você costurar ele assim, como eu vou costurar, que eu vou circular ele inteiro, é que isso vai impedir que a sua máscara ceda, que ela cresça. Porque o tecido vai impedir que ela expanda, tá? Agora, se você costurar apenas em uma ponta e na outra, só um pontinho em cada canto, aí não vai impedir e vai acontecer como tem acontecido com muitas artesãs que sempre me mandam mensagem perguntando o que é que eu faço para minha máscara não crescer. As minhas não crescem porque eu costuro desse jeito, circulando ela inteira, tá? E aí o tecido vai impedir que o fio ceda. De qualquer sorte, a minha já cresceria menos, porque eu trabalhei aqui fios combinados, tá? Tem um fio de seda ou fio sintético, não sei exatamente se é seda, princesinha, nunca prestei atenção nisso. E o fio Camila 1000. Normalmente, fios combinados, um fio sintético com de algodão ou 2 fios de algodão, faz com que a peça ceda menos. Porque um fio vai segurar o outro. Então, a chance da peça deformar é menor. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá no centro. Esse daqui eu não coloquei o ajuste nasal metálico, mas você pode colocar se desejar. Então, eu só tenho que fazer esse tipo de costura, tá? Vou circular a peça inteira desse jeito. Volto no final pra mostrar o resultado. Só pra mostrar como é que faz aqui a virada do cantinho, caso alguém tenha dúvida. Então, tô aqui já no cantinho. Você vem, vou primeiro colocar aqui mesmo. Depois eu vou cá. Você vai virando, tá? Enquanto você vai fazendo, você vai virando. Quantos pontos você vai colocar? Tanto faz. Vai de como você vai se sentir segura, tá? Opa. Aqui tá com bastante tecido esse cantinho, aí ele tá bem durinho. Pronto, virei, agora eu continuo normal. Depois que você encerrar, você faz um nó e esconde aqui dentro do crochê mesmo, tá? E a sua máscara vai estar já forradinha e pronta. Esse aqui é o resultado, depois dela toda costurada. Veja como ela fica bem durinha, tá vendo? Esse material que eu utilizei aqui, nesse fio sintético, ele também já deixa um pouco mais durinho. Mas mesmo que trabalhando aí com Anne ou Camila Fashion, quando você colocar aqui o tecido duplo, ela vai ficar mais ou menos assim também. Ela vai ficar mais durinha, tá? E veja a curvatura, que legal que ficou. É super respirável, tipo a bico de pato, tá? Só que nós trabalhamos direto. Mas como eu já disse, quem quiser fazer bico de pato também pode. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tá? Se tiver alguma dificuldade, pode deixar aí nos comentários, teria o maior prazer em ajudar. Compartilhe em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar produzindo conteúdos desse tipo gratuito para vocês, tá? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!